Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 14 de novembro de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada aqui, para este QR Code, você já tem acesso ao nosso WhatsApp e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na reunião ordinária de número 71, vereadores aprovam em definitivo projeto de lei do vereador Felipe Marquesi que flexibiliza a proibição do uso de celular nos bancos. Parlamentares também aprovam, mas em primeira análise, projeto de lei do vereador Otto Alejandro que promove a alteração na lei municipal que rege as regras contra a poluição sonora na cidade. Comissão Especial de Estudos sobre População em Situação de Rua debate trabalho de ONGs e volta a discutir dignidade menstrual de mulheres vulneráveis. E Campinas bate recorde histórico de calor para o mês de novembro. Meteorologista explica a onda de calor severa que está sobre a cidade de Campinas. E a gente abre a edição de hoje falando sobre o Novembro Azul, que é o mês da prevenção e conscientização do câncer de próstata, mas também sobre a saúde integral do homem, porque hoje acontece uma ação lá na prefeitura, onde está o repórter André Aranha, que vai nos contar sobre o que está sendo feito, sobre os horários, como realizar a prevenção de doenças, ou os exames que são necessários. Então, André, seja bem-vindo. E boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Câmara Notícia. Bom, é isso mesmo, né? A gente vai tirar todas as dúvidas porque tá bem legal, né? Começou agora pela manhã, vai até as 4 horas da tarde aqui na Prefeitura. O pessoal, evidentemente, que pode vir aqui, tirar dúvidas, tem muita coisa, não é? Para o pessoal conhecer, dúvidas sobre tratamento, prevenção, também com relação à alimentação saudável. Por exemplo, eu estou de azul aqui, Gabriel Castro, justamente por conta do Novembro Azul. Aqui na Prefeitura, não é? No Paço vai até as 4 horas da tarde. Estou aqui com a Camila Monteiro, não é? Para falar, evidentemente, a respeito dessa ação que está sendo realizada aqui. Antes de mais nada, boa tarde, Camila. Boa tarde. Bom, bastante gente já passou por aqui. Conte um pouquinho o que está acontecendo, por favor. Então, a nossa campanha é voltada à prevenção. A gente não vai cuidar do homem só pensando num órgão, a gente vai pensar no homem em sua totalidade. Então a gente vai estar falando sobre alimentação saudável, muitas doenças são preveníveis com o estilo de vida. Então alimentação saudável, atividade física, manejo de estresse é os nossos enfoques aqui. E aí a gente vai tem várias estações, tem uma estação de auriculoterapia para manejo de estresse, tem uma estação que é telemedicina, saúde digital, onde a pessoa pode vivenciar como é a saúde digital aqui no município de Campinas. E esse pulmão, falando de como é um pulmão saudável e um pulmão que faz o uso de tabaco. Bom, inclusive, Gabriel, olha, eu também aproveitei que eu estou aqui, não é, fazendo reportagem, agora ao vivo. Também, né, tirei minhas dúvidas e tudo mais, tem que ser consciente. E eu fiz, inclusive, acupuntura aqui, não com agulha, mas com sementes. Isso mesmo. Camila? É uma técnica de acupuntura usando sementes para aliviar o estresse, tirar a ansiedade, A gente sabe que, por exemplo, o estresse aumenta o nível da glicose. E uma glicose aumentada, você pode ter diabetes ao longo prazo, né? Então a gente também está aliviando o estresse dos homens aqui hoje. Bom, qual que é o tema aqui? Prevenção é para os fortes, papo de homem, como é que é? Que eu tô lendo essas frases por aí. Isso. Prevenção é para os fortes, né? E mente forte vai ter um corpo forte. Então, focar em conhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me cuido e melhor eu vou ter uma qualidade de vida.
Bom, segure um pouquinho aí, Camila, porque, como eu disse, a gente chegou cedo aqui na prefeitura e eu tive a oportunidade de entrevistar alguns homens que estiveram por aqui falando sobre a importância da prevenção, tratamento, olha só. Qual a importância, não é, do homem se prevenir, fazer exame, ter uma alimentação saudável? Lógico, para todo mundo, não só para o homem, mas para todo mundo, né? É essencial a alimentação saudável, né? E ter isso como regra de vida mesmo, né? Não só agora, nesses momentos em que há esse tipo de promoção, mas ter como regra de vida mesmo isso aí, né? Levar para frente isso. Também realizar exames é importante. Sem dúvida nenhuma. Periodicamente, né? Fazer o exame. Temos aí o exame de próstata, né? Que é muito importante nessa época. Mas fazer isso com uma certa frequência, não esperar essas campanhas para que seja conscientizado para o homem fazer isso constantemente, né? Menor sinal, qualquer problema, é procurar o seu médico e fazer o exame. O que acontece é que os homens, diferente das mulheres, muitas vezes eles não se cuidam, né? Deixa para ir no médico com um intervalo muito grande, então é muito importante que sejam feitos os exames preventivos na data correta. E quando a gente fala, que nem hoje a gente está falando do Novembro Azul, não é para a gente olhar só para o câncer de próstata. O câncer de próstata é uma das coisas, mas é importante que a gente, que nem você perguntou, da alimentação saudável, que se prevenir contra doenças crônicas, né, hipertensão, diabetes. Então, o objetivo do Novembro Azul, apesar da gente sempre falar do câncer de próstata, é que a gente consiga atrair os homens para cuidar da sua saúde no geral. Bom, eu acho que essa é a ideia, né, Camila? O pessoal, né, conversou com a gente consciente sobre a importância, alimentação saudável, prevenção, tratamento, né? É isso. Hoje é o Dia Mundial da Prevenção contra o Diabetes, né? E a diabetes é uma doença silenciosa. A gente precisa dar voz. E como a gente dá voz? Tendo informações sobre prevenção de diabetes, o tratamento, o diagnóstico precoce, o tratamento que a gente tem gratuito no SUS e como reduzir os danos, porque a diabetes ela atinge órgãos importantes como o coração. Então ela é um fator de risco, por exemplo, para a doença cardiovascular, que é o que mais mata homens, né? Então a gente precisa falar sobre a doença, precisa se informar para que os homens tenham conhecimento, né, dessa doença. Bom, já que você me deu o gancho, a gente preparou uma reportagem especial justamente sobre o Dia Mundial do Diabetes. Acompanhe. São mais de 13 milhões de pessoas vivendo com o diabetes no Brasil, o equivalente a quase 7% da população nacional. Pois é, e entre essas milhões de pessoas está a Luciana, que descobriu que é diabética há 10 anos. Se considera uma pessoa sedentária, se sente cansada, mas procura fazer o tratamento de forma correta. É isso mesmo, Luciana? Isso mesmo, me considero uma pessoa sedentária porque não faço nenhum tipo de exercício. A minha vida é do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Bom, mas você procura fazer os exames, como que é isso? Sim, faço os exames regularmente, de 6 em 6 meses, procuro meu endocrinologista. Inclusive, o último exame agora, ele me deu os parabéns, porque, de certa forma, está sendo feito tudo certinho, né? Porque o resultado dos exames deram satisfatórios. Apesar de não fazer regularmente atividade física, a Luciana controla a alimentação. Eu procuro estar fazendo tudo dentro do que o médico me fala. Se hoje eu sair um pouco do controle, comi um doce, no dia seguinte eu não como, e eu não como nada que possa aumentar mais a minha diabetes. Então é assim, eu como verdura, como legumes, como meu arroz e feijão, que é uma coisa que eu não consigo ficar sem, né? Mas tudo moderado. Conversamos com esse médico que lembra que há mais de um tipo de diabetes. O diabetes mais comum é o diabetes do tipo 2, afeta 90% das pessoas que têm diabetes, que é aquele que está relacionado ao excesso de peso, à falta de exercício físico e que acomete principalmente as pessoas acima dos 40 anos, né? E o diabetes do tipo 1 acomete 10% dos casos das pessoas que têm diabetes e é mais comum na infância e na adolescência. Nesse caso, a pessoa fica dependente de insulina desde o início
e esse diabetes não tem relação com estilo de vida nem com excesso de peso. Os principais sintomas do diabetes tipo 1, vontade de urinar diversas vezes, fome frequente, sede constante, perda de peso, fraqueza, fadiga, nervosismo, mudança de humor, náusea e vômito. No diabetes tipo 2, infecções frequentes, alteração visual, dificuldade na cicatrização de feridas, formigamento nos pés e furúnculos. Ainda, segundo o médico, é preciso fazer exames com certa regularidade. O diabetes, em geral, ele é silencioso, então depende mesmo de um exame preventivo, nos exames de rotina. O diabetes do tipo 2, que é o mais comum, realmente a pessoa pode desenvolver e passar anos com diabetes sem saber do diagnóstico. Quando o diabetes está muito grave, ele pode sim dar alguns sintomas, como boca seca, excesso de urina, perda de peso, mas isso acomete geralmente os pacientes que têm diabetes do tipo 1, que é da infância e da adolescência. Os adultos, em geral, não têm sintomas. O Dia Mundial do Diabetes, 14 de novembro, serve também para conscientizar as pessoas a levarem uma vida mais saudável. Bom, a melhor forma de prevenir o diabetes é praticando atividades físicas e evitando o consumo de álcool, tabaco e outras drogas. A principal medida para tratar o diabetes é o controle do peso corporal, evitar o acúmulo de gordura, principalmente na região do abdômen, uma prática de exercício regular e evitar alimentos com muita adição de açúcar, principalmente as bebidas açucaradas. O consumo de bebida açucarada, como refrigerantes e sucos de caixinha, que contém muito açúcar também, é uma das principais causas de ganho de peso e de risco de desenvolver diabetes entre as crianças e adolescentes que vão crescer com esse hábito e depois vão desenvolver o diabetes na idade adulta. Então, esses hábitos saudáveis, que incluem o consumo de vegetais, como legumes, salada e frutas, principalmente in natura, né, é uma prática bastante saudável para evitar o desenvolvimento de diabetes. Bom, é isso aí, pessoal. É importante demais a conscientização, é importante demais fazer atividades físicas também. Olha só, aqui tem o pulmão gigante. Esse lado aqui, Gabriel, é de quem fuma, não é? E esse lado, que é bem mais limpinho, bem mais saudável, é de quem não fuma. Bom, eu sigo por aqui, agora são 12h13 ao vivo na prefeitura, estou com a Camila porque tem aqui a roleta da conscientização, né, Camila? É isso aí, é só girar a roleta e a gente vai ter informações sobre a saúde do homem. Vamos lá então. Bora girar. Vamos lá. Bom, caiu aqui quais exames os homens precisam fazer para diagnosticar o câncer de próstata. Então, ele tem que fazer o exame de sangue, PSA, mas aí ele pode ter uma alteração e é importante ir ao médico para fazer o exame de toque. A próstata ela tem uma consistência, então o profissional, o médico, ele sabe como deve ser essa próstata saudável. Então, por isso tão importante o exame retal. Vamos fazer só mais uma? Bora. Espero que não caia na mesma, né, Gabriel? Vamos lá. Vamos lá. Vai lá, Camila. Com quantos anos o homem deve iniciar o rastreamento? Essa é uma grande dúvida. E a resposta é 50 anos. Se a pessoa não tem na família ninguém que tenha tido câncer de próstata antes dos 50 anos, a pessoa pode fazer o rastreamento. Boa. Mas se a pessoa está tendo algum sintoma, né, mixando, fazendo urina muitas vezes, sentindo dor, é importante procurar um profissional da saúde, é importante ir no seu centro de saúde de referência. Boa. Quais são suas considerações finais? Algo que passou batido? Estamos ao vivo aqui na prefeitura. É isso aí, gente. Homens, se cuidem. É importante você se cuidar. O autocuidado e a informação é essencial para que a gente viva mais e tenha qualidade de vida. Boa, é isso aí. Muito obrigado, viu, Camila, pela sua entrevista. Obrigada, tchau, tchau. Bom, é isso aí, Gabriel Castro. Importante demais, como disse a Camila, nós homens, não é? A gente precisa, evidentemente, se cuidar. Isso é muito importante, a prevenção, o tratamento, a atividade física, também uma alimentação saudável. E eu tô aqui, ó, Gabriel, de azul, em homenagem, claro, ao Novembro Azul. Também com essas sementinhas, né, Camila, aqui na orelha, né, é uma acupuntura. Também tive a oportunidade aqui de tirar minhas dúvidas, é sempre muito importante. Você com certeza também fará isso, né, Gabriel Castro? Sem sombra de dúvidas,
Importantíssimas as informações e bastante interativo, né? Ação que está acontecendo na Prefeitura até as 4 horas da tarde desta terça-feira. Quero agradecer ao nosso repórter André Aranha, quero agradecer também a disponibilidade do tempo e as informações que foram passadas aqui pela Camila Monteiro Gonçalves Dias, ela que é coordenadora da saúde do adulto, por tudo o que foi informado, né? Então dá tempo de você, homem acima dos 50 anos, vai até a prefeitura, preste atenção na sua alimentação, que foi falado na reportagem. Você que é sedentário, não faz nenhuma atividade física, mude este hábito, hein? Em relação ao câncer de próstata, é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina em todas as regiões do país. Então, temos que nos cuidar, hein? Muita atenção ao câncer de próstata, mas também nas outras doenças que foram citadas aqui, na questão da diabetes. Você que é fumante, você percebeu a diferença do pulmão de alguém que é saudável, de alguém que fuma? Então, vamos cuidar da nossa saúde. A gente continua aqui com as notícias da metrópole, porque o Hospital Municipal Dr. Mário Gatti faz alerta para a possibilidade de adiar cirurgias eletivas nessa semana em função da queda nos estoques de sangue e, por isso, apela à população para que faça a doação. Os estoques do Hemocentro da Unicamp, responsável pelo fornecimento de sangue aos serviços que atendem ao Sistema Único de Saúde, estão críticos. Cirurgias do Hospital Mário Gatti podem ser suspensas pela falta de sangue no estoque já nessa semana. Para o diretor da unidade, as doações devem ser feitas o quanto antes, para que o armazenamento não comprometa os procedimentos. A cirurgia de emergência, o que nós chamamos de emergência? É aquela cirurgia de um acidente automobilístico, um acidente por arma de fogo, por arma branca, onde o paciente tem que ser operado naquele momento e ele precisa, às vezes, de uma transfusão de sangue, às vezes de várias unidades de sangue. Essa é eletiva, essa é a emergência, a gente não pode deixar de fazer o tempo todo. E a cirurgia eletiva, o que é a cirurgia eletiva? É aquela que a gente marca o dia e a hora para acontecer. E esse paciente, para cirurgias de grande porte, ele entra com reserva de sangue, ou seja, já algumas bolsas de sangue reservadas para que ele use durante a cirurgia. Essas cirurgias, sim, poderão sofrer um adiamento ou uma suspensão. Mesmo com ações feitas pelo Hemocentro para ampliar as doações, elas permanecem baixas e o consumo de sangue aumentando ano após ano. O consumo de sangue tem aumentado ano a ano, os acidentes graves, acidentes com necessidade de grandes cirurgias têm aumentado a ano, e as cirurgias também, as cirurgias eletivas de grande porte também estão sendo realizadas cada vez mais. Então o consumo de sangue tem aumentado bastante. Então a necessidade que as pessoas procurem os serviços para fazer a doação. Na cidade de Campinas existem 2 lugares fixos para se fazerem as doações de sangue, no Hemocentro e no Hospital Mário Gatti. Ambos funcionam de segunda a sábado, de 7h30 às 3 da tarde, e inclusive aos feriados. Podem doar pessoas que tenham entre 18 e 69 anos, quem tem 16 ou 17 anos devem apresentar consentimento formal e presencial dos pais. Pessoas com mais de 60 anos que nunca doaram não podem fazer pela primeira vez. Doadores devem pesar mais de 50 quilos, não estarem em jejum, mas evitar alimentos gordurosos e, se for doar depois do almoço, esperar 3 horas após a refeição. O doador não pode fumar 2 horas antes ou depois da colheita do sangue. Alcoolistas crônicos, portadores de sífilis, malária ou doença de Chagas, pessoas com sintomas respiratórios, grávidas, puérperas ou mulheres amamentando não podem doar. Também não podem doar pessoas que tenham se exposto a situações de risco de doenças sexualmente transmissíveis, tenham histórico de consumo de drogas injetáveis, tenham realizado exame de endoscopia há menos de 6 meses ou tenham contraído hepatite após os 11 anos de idade. Solicitando que as pessoas reforcem as doações nos hemocentros de sangue, tá? Porque é importante que a gente mantenha o estoque de sangue para garantir as cirurgias de urgência e as cirurgias eletivas. Ainda não suspendemos nenhum procedimento eletivo, mas se os estoques continuarem baixos como estão, provavelmente até o final dessa semana serão necessárias suspensões. Meio-dia mais 20 minutos, Campinas bateu o recorde histórico de calor para o mês de novembro. Nesta segunda-feira, às 2h50 da tarde, os termômetros marcaram 38,1 graus.
A nossa equipe foi até o CEPAGRE conversar com o meteorologista que explica a onda de calor severa que está sobre a cidade de Campinas. Enquanto no céu o sol brilha com toda a sua imponência, aqui na terra cada um tenta se refrescar como pode. Roupas leves, água de coco, um sorvete. Igual ontem, eu peguei a mangueira e tomei banho de mangueira. Não tem outro jeito, né? Não tem. A onda de calor dos últimos dias trouxe desconforto pela intensidade da temperatura. Tá muito quente, muito calor, tem que se hidratar muito. Agora a gente tá aqui chupando um sorvete para ver se ameniza um tiquinho, porque tá difícil. Campinas está no alerta vermelho de grande perigo devido à onda de calor e à baixa umidade relativa do ar. Nos próximos dias, os termômetros podem chegar a 40 graus. O meteorologista do CEPAGRE, Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp, Bruno Baine, explica o fenômeno onda de calor. Ondas de calor se referem a períodos prolongados de temperaturas muito acima do que é típico para aquela região e para aquela época do ano. No Brasil, a definição que o Instituto Nacional de Meteorologia vem adotando é de que as temperaturas precisam estar pelo menos 5 graus Celsius acima da média, isso depende da época do ano, né, e da região geográfica, e por uma persistência de pelo menos 3 dias seguidos, né, e muitas vezes a gente tem aí até mais dias. Então essa é a definição que o Instituto Nacional de Meteorologia vem adotando. Bruno lembra que este ano Campinas registrou a maior temperatura da história em um mês de novembro, desde 1997. De acordo com a nossa série histórica aqui da estação do CEPAGRE, o período mais quente para um mês de novembro que a gente já tem registro é lá de 97, então já faz bastante tempo. A gente teve temperaturas aí de 36,8 graus Celsius, né, temperatura mais elevada. De forma mais recente, no período mais recente, em 2020, nós também tivemos temperaturas superando os 36 graus Celsius, mas ainda não superaram esse de 97. No entanto, já nesse final de semana, no domingo, a gente teve registros que superaram essas temperaturas, as mais elevadas, né, de toda a série histórica desde 1989. Então nós já batemos esse recorde, né, de todos os tempos aí da série histórica do CEPAGRE para a temperatura mais elevada no mês de novembro. Isso ainda pode ser batido novamente até o meados dessa semana, nós vamos ficar acompanhando. Já tínhamos esses indicativos desde lá dos meses de inverno e essa tendência deve prosseguir aí pelo menos até o início do próximo ano. O meteorologista descreve o movimento da onda de calor severa. Nós temos um sistema de bloqueio atmosférico que está posicionado ali entre o sudeste e centro-oeste do país. Ele impede que as frentes frias que vêm avançando pelo sul prossigam para as demais regiões do país. Então mantém o excesso de chuvas lá no sul e impede que o ar frio adentre nas outras regiões. Conforme esse bloqueio vai persistindo, essa massa de ar quente que domina nessa grande porção do país vai se intensificando. Então, por isso que nós temos essa onda de calor que vem ganhando intensidade aí desde o final da semana passada. O calor intenso também acende alerta para os cuidados com a saúde. A hidratação deve ser redobrada. De modo geral, a gente recomenda que as recomendações da Defesa Civil sejam seguidas, né? Então, evitar exercícios físicos e exposição direta ao sol no horário mais quente do dia, geralmente ali entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Buscar sempre locais frescos, arejados, roupas adequadas, de preferência quem puder, né? Ambientes climatizados também. Muitas pessoas talvez não saibam, mas na meteorologia, a temperatura que a gente mede e que a gente prevê se refere a uma temperatura medida na sombra. O equipamento, né, o termômetro, ele fica abrigado da radiação solar direta para a gente poder padronizar essa medição. Então, por isso que uma das principais recomendações é essa, né, de evitar a exposição direta ao sol, porque isso agrava a sensação de calor. Dentre outras recomendações também, a hidratação abundante, regular, constante, alimentação adequada. Vale lembrar que bebidas alcoólicas, apesar de que talvez possam refrescar, elas desidratam, então elas devem ser evitadas.
E além disso, além dessa temperatura tão elevada, a umidade relativa do ar está em torno ou até um pouco abaixo de 20% no período da tarde. Então isso agrava não só o desconforto respiratório, mas pode agravar condições aí de alergias, então umidificação de ambientes, né? E a gente não descarta que pessoas possam precisar de apoio médico. Então, é importante prestar atenção aos sintomas do corpo, né? Em caso de mal-estar, é importante buscar apoio médico para evitar problemas maiores. Informações importantes do especialista do CEPAGRE sobre o calor. Já já eu falo sobre a previsão do tempo para hoje à tarde e também para amanhã no feriado, até porque a umidade relativa do ar abaixo dos 30%. Então, muita atenção, mas já já eu falo sobre esta previsão. Olha só, vamos aproveitar que nós estamos no mês de novembro da consciência negra, porque a nossa equipe conversou com uma especialista do Instituto de Estudos de Linguagem sobre palavras e expressões que muitas vezes são utilizadas no dia a dia e que são consideradas racistas. Mulata. É comum a gente ver na internet que a palavra mulata é racista porque a origem dela viria da nomeação da mistura do burro com a mula e que a partir daí teriam utilizado o termo mulata e mulato para designar a pessoa que é fruto da união entre brancos e negros. Apesar dessa origem ser real, ser verdade, o que torna mais problemática essa palavra é o modo como ela foi utilizada ao longo da história para construir um estereótipo para as mulheres negras, que essas mulheres negras seriam mais promíscuas, que elas seriam mais vulgares, que elas seriam mais facilmente acessíveis ao sexo. Num discurso racista, a mulata seria a mulher que resume o melhor dos dois mundos. Ela teria a sensualidade quase animalesca da mulher africana, mas teria também os traços angelicais e suaves, né, do branco europeu. Então, por isso, ela concentraria ali o melhor dos dois mundos e significaria aí o sucesso da miscigenação no Brasil. Principalmente na primeira metade do século XX, a ideia dessa mulher mulata foi vendida para o exterior para construir o Brasil como esse país cordial, inclusive para construir o país como um lugar onde seria fácil o acesso ao turismo sexual. Então, esse termo, ele mobiliza sentidos de hipersexualização para essas mulheres, resume o que as mulheres seriam, né, o seu corpo, que elas estariam disponíveis para fornecer prazeres aos homens, principalmente aos homens brancos, e também evita dizer a verdade sobre a composição da população brasileira, que é majoritariamente de mulheres negras e não mulatas. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 71 e os vereadores aprovaram em segunda análise projeto de lei de autoria do vereador Felipe Marchesi que acrescentou um artigo a uma lei de 2010 que proíbe a utilização de telefone celular ou equipamento similar no interior dos estabelecimentos bancários e instituições assemelhadas. A alteração determina que nos casos em que o acesso aos serviços oferecidos pelos bancos dependa da utilização de telefone celular, fica autorizada a utilização pelos clientes. É um projeto que já está em segunda votação na noite de hoje e que, passando por essa aprovação, seguirá ao Poder Executivo para a sanção do prefeito desse projeto de lei tão importante. Eu acrescentei esse parágrafo 3º desse projeto de lei que na época, como você bem disse, em 2010, proibia a utilização do aparelho celular. Então, com esta lei, eu estou autorizando todos, né, os clientes que utilizam as agências bancárias a utilização dos aparelhos celulares dentro das agências bancárias. A gente sabe que a tecnologia ela vem avançando, os aplicativos, os serviços do banco, todos estão no aparelho celular. Então, com certeza, é um projeto importante
que também pode ser que futuramente até os próprios bancos possam facilitar através de Wi-Fi, para que todos os clientes possam ter esse acesso à internet dentro das agências bancárias. Na época, em 2010, nós sabemos que até foi muito noticiado aqueles roubos, né, nas saidinhas de banco, a pessoa ligava, passava quem estava retirando dinheiro, mas nós sabemos que isso parou. E com certeza com este projeto de lei, ele autorizou. Hoje mesmo eu estive no banco da Caixa Econômica, eu estava com uma dúvida no aplicativo, eu acessei o celular a pedido da funcionária do banco. Quer dizer, isso na prática já vem ocorrendo, então estou colocando este parágrafo 3º da lei para, né, normatizar o que já vem acontecendo entre os clientes e os funcionários nas agências bancárias. E a gente segue na reunião ordinária de número 71, porque também foi aprovado, com 3 votos contrários, o projeto de lei de autoria do vereador Otto Alejandro, que promove uma alteração numa lei municipal de 2011, que rege as regras contra a poluição sonora na cidade. A mudança estabelece que denúncias contra barulho excessivo deverão identificar o nome e o endereço do denunciante. Segundo o parlamentar, essa informação será mantida em sigilo, mas possibilitará que a medição do barulho seja realizada do local de onde foi feita a queixa. Nós precisamos fazer a alteração dessa lei 14.011 e estabelecer que seja apresentado o denunciante ao poder público pela questão de aferição. Na última atualização da NBR de 2020, fala que a aferição tem que ser feita no denunciante, correto? E não está sendo feito dessa forma, está sendo feita no denunciado, na porta do estabelecimento. E isso tem causado prejuízo a todos os comerciantes, não só donos de bares, restaurantes, mas em igrejas evangélicas, em igrejas católicas, em festas particulares. E fazendo essa alteração vai ser justo a todos, porque toda a população vai ter a sua tabelinha ali da NBR. E automaticamente, quando ela fizer a denúncia, o fiscal da prefeitura vai manter em sigilo quem denunciou e vai fazer a aferição lá na porta para ver se realmente está dentro dos limites pelas normas claras ali da NBR. Vereadores que votaram a favor e contra o projeto se manifestaram na tribuna. Que eu também frequento os bares. Um dia desses, há 10 dias atrás, no aniversário de uma pessoa, dona de desses bares, eu vi uma ação da guarda, chegando lá, gerou uma tensão no momento, conferiram a situação e estava adequado, foram embora, mas gerou a tensão quando chegou. Então, primeira questão. Pode-se propor projeto de lei e dizer para você, está resolvendo. E seria muito tranquilo para nós aqui, eu vou votar a favor. Seria muito tranquilo eu vir aqui e falar, não, vou votar a favor. Quem tá insatisfeito que mude. Ia agradar vocês. E não ia resolver. Porque o problema não está só nessa legislação. O problema está na forma da abordagem, o problema está em decretos regulamentando essa situação que não passou, inclusive, por essa casa e que não deu formação para quem está indo abordar. Eu vou ser um pouquinho mais específico. As pessoas que eu converso na Vila União já não aguentam mais sábado, domingo, sexta-feira, porque uma determinada adega, não, a culpa não é da adega. Então fecha a adega, se a culpa não é dela. E pessoas que estão vindo defender essa liberdade, defender o projeto que está aqui. E Otto, eu falo que o seu projeto ele é importante, isso tem que ser discutido. Mas misturar o fluxo, o pancadão, com quem é empresário, tem um restaurante, tem uma música ao vivo, tem um som ao vivo, tem alguma coisa para melhorar o ambiente ali, não vamos fazer essa confusão. Porque senão a gente vai começar a ter julgamentos aqui e decisões equivocadas. Nesse caso em particular, a gente está misturando de uma forma aqui que é muito perigosa.
insisto mais uma vez, a dona Maria, o seu José, o seu João, que está na casa dele, que quer descansar, que não aguenta mais, meses, não são dias, são meses que ele não consegue dormir. Ele não sabe mais o que faz no final de semana. Às vezes pede para a tia dele receber ele na casa no final de semana, porque ele falou que não consegue mais ficar na casa dele no final de semana. É essa atitude que a gente está discutindo aqui? Você pode assistir na íntegra a reunião ordinária de número 71, com todas as discussões e votações, que durou quase 4 horas, no youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito ao vivo, você clica e consegue encontrar a reunião ordinária de número 71 e, claro, que toda a nossa programação. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Comissão Especial de Estudos sobre População em Situação de Rua promoveu uma reunião para debater o trabalho de ONGs e voltou a discutir sobre dignidade menstrual de mulheres vulneráveis. Foi realizada a 13ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre População em Situação de Rua, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, com a presença dos membros Cecílio Santos e Major Jaime. Neste encontro, a comissão recebeu representantes de 2 organizações não governamentais, o Projeto Social A Esperança e o Instituto Compaixão Aquece, que contaram sobre o trabalho que realizam nas ruas de Campinas. Estava até conversando aqui com o presidente Paulo Gaspar, de todas as demandas que estão acontecendo, dos fatos também graves que vêm acontecendo na cidade. Vou dar um relato, a gente tem recebido muitas pessoas que têm comentado exatamente a insegurança na cidade. Fatos como que nós tivemos até muito próximo daqui, um desmanche que foi encontrado, mais de 200 quilos de material reciclado, que muito possivelmente proveniente de ações delitivas, das pessoas que não são moradores de ruas. Eu sempre falo sobre isso. Pessoas que estão se beneficiando de uma rede de assistência que existe na cidade, de pessoas que necessitam, que precisam de assistência, mas infelizmente outras poucas, mas que se beneficiam disso e nos horários mais improváveis possíveis estão fazendo atitudes, tendo atitudes delitivas aqui na cidade. Eu tenho dito que as entidades cofinanciadas pela Prefeitura fazem um trabalho de excelência. É claro que a gente sempre tem joio no meio do trigo, não é? Mas a grande maioria das entidades cofinanciadas pelo município prestam um excelente serviço. Não é diferente na área da assistência social, e eu creio que as entidades aqui presentes farão a sua explanação do trabalho que vem desenvolvendo nesta área, e é muito importante para a gente essa escuta, acrescentar isso no relatório é fundamental. Durante a reunião, foi apresentado o trabalho feito pelo Instituto Social Flor, que tem como a missão levar a dignidade menstrual para mulheres que estão em estado de vulnerabilidade. Nós temos o propósito de levar a dignidade menstrual para as mulheres da região de Campinas. Apesar de ter nascido aqui em Campinas, o Instituto, a gente acabou abrangendo para outras cidades, que é o que contempla aí quase 1.000 kits de higiene de entrega por mês. O Instituto trabalha com doações, então nós arrecadamos todos esses itens. Hoje a gente não trabalha com verba pública, a gente tem algumas burocracias para cumprir e ter acesso, ter o apoio do poder público, mas de qualquer forma a gente acredita que tem que trabalhar em conjunto, tem que discutir políticas públicas para levar a maior dignidade a essas mulheres. Um dos temas mais debatidos entre as ONGs no plenário foi a falta de políticas públicas antidrogas. Aí você passa no Terminal Central, tem aquele monte de morador de rua lá, todo mundo sabe por que eles estão ali, todo mundo sabe. Bom, os caras não é usuário de drogas, os caras é doente, então vamos colocar a questão assim em pauta. Dependência química é uma doença lenta, progressiva e incurável. Ela não é coisa de bandido. Ela não é coisa demoníaca. Ela é uma doença. E se ela é uma doença, ela tem que ter saúde pública para tratar. Se não tem saúde pública para tratar, eles vão ficar jogados na rua, cara.
Porque eles são doentes, eles usam para viver e vivem para usar. Hoje, as comunidades terapêuticas de Campinas, a maioria passam por dificuldades, a grande maioria. E a que tem, eu acredito que é a Padre Haroldo, que eu acho que é a única que é conveniada com a prefeitura, é uma burocracia enorme para o cara entrar lá. Às vezes é a única oportunidade que o cara tem de sair da rua naquele momento. Aí o cara tem que fazer um acompanhamento, tem que ir lá fazer um outro exame, tem que tirar não sei o quê, tem que fazer um monte de coisa. Um cara apresentou uma lista de documentos lá que nem para entrar para trabalhar você precisa daquilo lá. Então, foi como uma pessoa que está pedindo ajuda, um socorro. Imagine, a ambulância está saindo para socorrer alguém, ela não para, ela vai embora. Se essa pessoa está pedindo socorro, é porque o negócio é urgente. Só que muitas das vezes toda a burocracia que é colocada ali, o cara desiste no meio do processo. Se não tivesse essas entidades, essas ONGs que fazendo esse trabalho paralelo com o poder público, a gente vê que o poder público não dá conta do problema. Com as entidades também não dá, né? Então a gente precisava de mais entidades trabalhando e o poder público trabalhando com mais eficiência. E a sociedade fazendo a parte dela também. O que a gente vê, infelizmente, é que a sociedade está mais no sentido do pé atrás e querendo interromper o trabalho dessas entidades, porque ela acha que com esse trabalho assistencial você está colaborando para aumentar o problema, que é um grande equívoco e um grande preconceito, e as pessoas que entenderem e escutarem o conteúdo dessas reuniões vão entender que é exatamente o contrário. O que as entidades fazem é amenizar o problema e não deixar que eles aumentem. A vereadora Guida Calisto presidiu o debate público com o tema Caminhos para a Paz. Além dos vereadores Paulo Búfalo e Mariana Conte, também participaram do debate integrantes do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino e a presidente do Conselho Mundial da Paz. Confira como foi. Caminhos para a Paz foi o tema do debate público realizado na Câmara Municipal na última quinta-feira. O debate foi presidido pela vereadora Guida Calisto no plenário da Casa de Leis. Os vereadores Paulo Búfalo, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania na Câmara, e Mariana Conte também participaram da mesa. A discussão teve como foco o conflito na faixa de Gaza e a defesa do movimento Palestina Livre. O principal ponto foi isso, foi dar voz principalmente para os palestinos. Desde quando começou de forma mais intensa, né? Porque a ocupação de Gaza acontece já há muitos anos por parte do Estado de Israel. Para nós foi importante ouvir né, essas pessoas que é da comunidade palestina, que mora aqui na cidade de Campinas, que estão aqui na cidade de Campinas, que residem aqui e que tem famílias, inclusive, que estão lá na faixa de Gaza nesse momento sofrendo e que podem morrer a qualquer momento. Que é muito importante que esse espaço aqui aconteça, porque é importante que a população de Campinas tenha oportunidade de ver outro lado dessa história, de ver a situação que acomete hoje o povo palestino e que a gente precisa, e eu entendo que a gente precisa construir solidariedade, que todos aqueles que estão nos ouvindo, que são pacifistas, que querem que essa mar de sangue acabe, que sejam então se somem na luta pelo reconhecimento do Estado palestino. E destacar que aqui não se trata de uma mesa ou de um debate antissemita, como tem se tentado enfatizar nessa casa, mas de denúncia do sionismo e de defesa da paz, mas a paz duradoura. Por isso que nós chamamos a necessidade do reconhecimento de um Estado independente e autônomo do povo palestino naquela região do mundo, que é uma região onde historicamente esse povo viveu, construiu raízes e fez a sua história. Um dos convidados para debater o tema foi o palestino Abdel Latif. Ele é médico e integrante do Comitê de Solidariedade ao Povo Palestino. Falar de paz em tempos de guerra e genocídio não é algo fácil. As palavras se perdem com o barulho das caças israelenses atacando Gaza. E as forças se esgotam vendo tantas crianças sendo assassinadas
Até hoje, são 11 mil civis assassinados. 75% deles crianças. São 4.500 crianças. A cada hora morre em Gaza 15 civis, entre eles 6 crianças e 5 mulheres. São mais de 30 mil civis feridos, também 70% deles crianças e mulheres. A presidente do Conselho Mundial da Paz e coordenadora do SEBRAPAZ, que é o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, também esteve presente no debate. O SEBRAPAZ é uma entidade internacional criada em 1949 que reúne organizações de quase 100 países. Esse é, de fato, um grande desafio para toda a humanidade, porque o que está ocorrendo em Gaza ficou conhecido no mundo inteiro agora, mas o que ocorre vem ocorrendo desde 1947, talvez até antes. E em 1948, Israel toma de conta da maior parcela por determinação da ONU, né, do território. E a população palestina fica com a menor parte, em torno de 47%. Né? De lá para cá, são várias guerras para expulsão. Mas a ideia também é debater para que essa casa se posicione de alguma forma. É difícil, né? Mas a vida é difícil, viver uma contradição é muito difícil, mas a gente precisa apresentar esse debate para a sociedade. Não é possível, é só ficar com uma orientação, com um pensamento único. Nós precisamos dar voz para os lados poderem se expressar. Em audiência pública foi discutido o projeto de lei complementar de autoria do prefeito sobre a reorganização da Secretaria de Habitação do município. A Comissão Permanente de Constituição e Legalidade da Câmara, que é presidida pelo vereador Jorge Schneider, foi responsável pela condução da 43ª audiência pública. O tema debatido foi a reorganização administrativa da Secretaria de Habitação de Campinas, além de outros assuntos relacionados ao tema. Nós precisamos entender que Campinas é uma cidade grande, que nós temos muitas famílias que precisam da ação pública nesse momento. E a regularização é uma das coisas que mais traz a saúde mental e física até a população. Nós temos que olhar que são duas faces que nós temos. Aqueles que já estão em locais não regularizados e aqueles que esperam um local, que estão na fila da Coab, aguardando uma unidade habitacional. Então nós temos que entrar com duas frentes e isso aí vai colaborar com a frente da regularização. Essa reorganização estrutural da Secretaria de Habitação, ela se faz necessária, né, e vem em boa hora. Como o próprio Lucas disse aqui, essa parceria ela é muito importante. Tenho certeza que essa reorganização, mesmo enxuta, como o próprio secretário ali disse, né, parece que é mais uma diretoria e uma coordenadoria, apenas 2 cargos, né, ela só vem ajudar nos avanços na questão de promover meios de assegurar a participação social nessas políticas públicas. Né. Nós temos avançado muito, tá? Muito mesmo, né? Impressionante aí, na regularização fundiária, nos empreendimentos, né? Este ano, só no governo do prefeito Dário Saad, nós já anunciamos agora há pouco, aí, esses dias, nós estamos nos aproximando de 7.000 regularização fundiária, tá? E até o final do ano nós devemos ter mais cerca de 3.500, mais ou menos. A ocasião também serviu para que as dúvidas pudessem ser respondidas. Dos processos de regularização fundiária que estão em curso, né, gostaria de saber se tem alguma coisa prevista para a região do Campo Belo, né, principalmente pensando ali no pessoal que vai ser desabrigado pela rodovia Miguel Melhado, pela duplicação, e também com relação a uma ocupação que fica na região do Itatiaias. Tem alguma coisa para a região sul no processo de regularização fundiária que já está em curso no município,
ou para que vai se iniciar nos próximos meses ou até mesmo ano que vem. Em relação, né, às famílias que serão atingidas ali pela duplicação da rodovia Miguel Melhado, dada a necessidade de remoção, né, considerando essas interferências, as famílias elas não serão beneficiadas pelo programa de regularização fundiária do município, né? Porém, o município, através da Secretaria de Habitação, está ofertando o atendimento dessas famílias através do programa de auxílio moradia emergencial. Em relação à regularização ali da região do Itatiaia, do Jardim São Fernando, dou a notícia, acho que em primeira mão para a senhora, que nós aprovamos o levantamento planaltimétrico cadastral, que é a primeira peça exigida para o processo de regularização fundiária dessas áreas. Porque é isso que nós precisamos, uma Campinas legal, mas uma Campinas que dê suporte àqueles que querem trabalhar para o bem comum. A Câmara de Campinas foi sede do 2º encontro estadual dos clubes sociais negros de São Paulo. Foi realizado na Câmara Municipal de Campinas o 2º Encontro Estadual dos Clubes Sociais Negros de São Paulo. O encontro tem como objetivo a criação de um projeto de lei estadual para a construção de políticas públicas para a manutenção e incentivo dos clubes. Participaram da reunião representantes de conselhos municipais, estaduais e dos clubes sociais negros do estado. O assessor parlamentar, que representa a deputada estadual Leci Brandão, responsável pela iniciativa, destacou a importância dos clubes. Os clubes sociais negros são um espaço de resistência, de luta, de construção de identidade da população negra que foi se organizado em todo o território nacional e em especial no estado de São Paulo. Então, várias cidades, em especial nos espaços urbanos, foram constituindo esses espaços, esses territórios, esse que a gente sabe espaço de aquilombamento, onde essa população se organizava, ora para ação social, ora para ação de lazer, ora para ação cultural, e acabaram se constituindo inclusive do ponto de vista físico. Então boa parte desses clubes hoje eles vivem fisicamente, né, tem estrutura física, e a ideia desse encontro é plugar esses espaços como um grande fórum, né, de debates na luta contra o racismo e de promoção da igualdade racial. Representantes dos clubes pontuaram a relevância do encontro. Para a gente, no caso, é uma grata satisfação, porque justamente isso mostra que nós estamos evoluindo e temos que justamente estar nos organizando para que possa, no caso, alcançar os objetivos, os quais nós temos os direitos de estar participando. No estado de São Paulo, são 22 clubes localizados em 21 cidades, que ainda hoje lutam pela preservação da cultura e melhoria da condição de vida da população negra. A maioria dos clubes, os que não fecharam, sobrevive às duras penas. E há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, o IFAM começou a fazer a catalogação desses clubes como patrimônio material, né? O Estado de São Paulo reconheceu os clubes como patrimônio do povo do Estado de São Paulo. Ocorre que até hoje não teve nenhuma política pública para a manutenção desses clubes. Nesse sentido, esse encontro, essa discussão, ela é muito pertinente até para a gente manter viva a nossa memória. Na minha opinião, essa reunião ela é um resgate a toda a nossa cultura, a todo o povo preto. Porque pós-pandemia, os clubes sociais, eles ficaram, se já tinham dificuldades, elas só aumentaram. As políticas públicas, elas precisam ser mais efetivas. Na realidade, é o que a gente está mais precisando. E um apoio, né? Alguém que nos apoie nessa empreitada. Desenvolvimento de políticas públicas, projetos para captação de recursos e troca de experiências. Esses temas estiveram em pauta no 2º Encontro Estadual dos Clubes Sociais Negros de São Paulo. Trazer essa proposta de reunir o grupo, pensar em um fórum do grupo, veio para nos fortalecer. Eu acho que é um momento tão importante estarmos justamente isso, o fortalecimento, fazer as uniões desses clubes para ver os desafios que temos em comum, o que enquanto junto podemos fazer, né, para trás, o que é tão importante, a identidade dos clubes tem, né, e a contribuição
porque ele pode, justamente no momento que nós falamos de uma política antirracista, de um espaço antirracista, termos os clubes ativos e com potencial. Para que possamos, de fato, fortalecer a existência, né, desses clubes onde a população preta, né, fazia ali seus atos em si e hoje a gente precisa desse fortalecimento, né? Então, essa reunião vem para fortalecer e, obviamente, a gente criando políticas públicas, inclusive, para que isso, de fato, se concretize. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B. Às 7 horas da noite, o Guarani recebe o Criciúma aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro. Você já vê o confronto aí na sua tela. Lembrando, hein, faltam apenas 3 rodadas para o término da competição. Partida decisiva. O Bugre não vence há 5 jogos e uma derrota hoje praticamente tira a equipe da briga pelo acesso, já que a equipe está na 9ª colocação com 56 pontos a 4 do G4. G4 são as 4 primeiras equipes que conquistam o acesso à primeira divisão. E o adversário de logo mais, o Criciúma, é o 3º colocado com 60 pontos e vem de 3 vitórias consecutivas. Técnico Humberto Louser não pode contar com o zagueiro Alan Santos, com o atacante Bruno José, e o Matheus Barbosa deve ser outro desfalque. O atacante e o meio-campista vetados pelo departamento médico e o zagueiro está suspenso. Com isso, o Alvarinho deve entrar na zaga ao lado do Lucão, o Lucas Araújo no meio-campo e o Pablo Tomás no ataque. Jogão aqui na cidade de Campinas. Boa sorte desde já aos comandados do técnico Humberto Louser, Guarani, brigando pelo acesso. E amanhã acontece o último jogo da primeira fase do Campeonato Amador aqui da cidade de Campinas, no masculino, às 9 horas da manhã, lá na Praça Argemiro Roque, no São Bernardo. Você já vê aí na sua tela, o Esporte Clube Pureza, 3º colocado do Grupo C, com 10 pontos, enfrenta o Bangu Futebol Clube, que é o 2º colocado, com 14 pontos. Jogão aqui na cidade de Campinas. Quem quiser acompanhar vai ter que acordar cedinho no feriado. Bom, meio-dia mais 58 minutos. Na hora de fazer qualquer transferência bancária, é preciso ficar muito atento a todos os dados. Você que está nos acompanhando, sabe como agir se o valor do Pix cair em uma conta errada? Bom, essa e outras orientações e dicas você acompanha a partir de agora no nosso quadro Na Ponta do Lápis. Olá pessoal, está começando mais uma edição do Na Ponta do Lápis. Eu já agradeço a sua audiência aqui na programação da TV Câmara Campinas. O Pix é o queridinho dos brasileiros, né? Isso ninguém pode negar. Mas você sabe como fazer quando faz uma transferência, né, um Pix para uma conta errada, que não estava prevista aí? Quem vai trazer informações sobre esse assunto, vai esclarecer tudo sobre o Pix para a gente, é o Marcos Griebler, que ele é assessor financeiro. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente nesse quadro da TV Câmara Campinas. Olá, Ana, agradeço a oportunidade de estar aqui explicando esse assunto que ainda tem muito preconceito pela população brasileira, mas que vem crescendo muito nos últimos anos. Isso mesmo, o Marcos, o Pix caiu no gosto aí, né, do brasileiro, como eu tinha falado, e só que o que acontece, né? Muitas pessoas não sabem o que fazer quando vai fazer uma transferência e via Pix e faz para uma conta errada. Qual que é o primeiro passo que ela tem que tomar para reverter, né, esse cenário, esse quadro? Eu acho legal, Ana, só a gente contextualizar aqui para o pessoal que está nos assistindo, né, o que é o Pix, porque eu acredito que tem a gente aí que
talvez não tenha ouvido sobre o conceito, o Pix ele é uma forma de transferência eletrônica que acontece no momento, na hora que você dá o comando de transferência, ele já cai no recebedor, tá? Imediato, né? Imediato. E como se precaver em casos que você, por acaso, tenha feito errado o Pix, tá? Infelizmente, essa modalidade de transferência não tem cancelamento, justamente por ser eletrônica, ser online e ser realizada no momento que foi efetivada. Então, realizou a transferência, ela caiu em outra conta corrente e não tem reversão. Não tem volta, então? Não tem volta. A pessoa vai perder ali aquela quantia, né? Isso, e assim, o cidadão brasileiro, quem utiliza produtos bancários, quem tem conta corrente em instituição financeira, estava muito acostumado a realizar transferências em outras modalidades. As mais conhecidas é o DOC e o TED, e diferente do Pix, essas modalidades elas demoravam mais para cair na conta corrente de quem estava recebendo. Levavam uns dias, né? Mas... Isso, o DOC ele caía no dia subsequente e a TED ela tinha no mínimo 15 minutos de espera até se comunicar, ocorrer a comunicação entre as duas instituições. Então, nesse meio tempo, existia a possibilidade do cliente da instituição financeira recorrer à instituição financeira solicitando o cancelamento dessa transferência. Já não é o que ocorre no Pix, infelizmente não tem. Não tem como, e nesse caso não adianta nem a pessoa ir atrás da agência bancária, nada disso. Não tem o que fazer, infelizmente não tem. E eu acho até legal a gente levantar aqui alguns pontos referente ao Pix, né? O que é interessante para quem está nos assistindo aqui, olhar no momento de estar fazendo o Pix. Quais são os cuidados, né? Isso, os principais cuidados. Então, qualquer pessoa que tenha conta corrente pode cadastrar sua chave Pix. Essa chave pode ser o número do CPF, o número do CNPJ, o número do telefone, ou e-mail, ou até uma chave aleatória que pode ser criada somente para uma transferência específica. No seu caso, Ana, se você estivesse me passando o seu número de CPF para fazer um Pix, eu ia acessar meu aplicativo, informar o CPF da Ana e logo na sequência ele aparece todas as suas informações, bem como o seu nome completo, ele repete o CPF e aparece em qual instituição esse crédito vai ser feito. E é aí que o consumidor acaba caindo no desleixo de fazer muito rápido, por ser uma transferência que tem muita agilidade mesmo para ser efetivada, ele não confere esses dados e clica no efetivar. E nesse momento o crédito já vai para a conta destino. Pode ser que não seja sua conta. É muito importante mesmo, como o Marcos estava falando, a gente ficar atento nessa hora que aparece a tela com as informações. Porque é aí que você pode se confundir e não conferir direito e fazer a transferência errado mesmo. Isso, até mais uma dica aqui referente à engenharia social que alguns meliantes utilizam aí para se apossar desses recursos. Primeiro de tudo, não existe teste no Pix. A partir do momento que informa os dados, a transferência é feita. Então você que está nos assistindo, se receber algum contato de sua instituição financeira pedindo para fazer um teste no Pix para ver se realmente ele está funcionando, isso é balela, isso não existe, tá? É golpe, gente, fica esperto. Porque quando vocês informarem os dados, lá a chave para fazer a transferência, ele vai aparecer qual é o destino desse crédito. Então, se esse destino de crédito não for uma pessoa que você conheça ou não for o nome da instituição financeira, abre o seu olho, porque isso daí não tá certo, tem alguma coisa muito errada aí. E muito importante você alertar para isso. E no caso, se eu recebi um Pix, que eu não estava esperando, uma conta, um dinheiro que entrou, mas que não é meu, eu tenho como devolver isso ou não também? Tem, Ana, a pergunta é excelente. É claro que vai depender muito da consciência de quem está recebendo esse Pix. Eu sou muito favorável, acredito que você também, de que o que não é meu eu não quero. Então, quando você receber um Pix que não tem consciência ou realmente não era para ter recebido, ou até digamos que alguém fez por engano, entrou em contato com você e quer reaver esse valor, logo abaixo na transferência, pelo menos em alguns aplicativos que eu já visualizei, tem uma opção de devolução de valor. Clicando nessa opção, você pode colocar o valor total, pode colocar um valor parcial para voltar para a conta origem. Aí esse dinheiro que eu recebi vai ser devolvido para a pessoa automaticamente. Isso, ele ocorre de forma automática e sem cobrança
enfim, nessa parte da cobrança a gente já entra, mas ele volta automaticamente para a conta. Entendi. Marcos, agora o Pix ele pode ser contestado ou é esse caso que eu falei, né? Tem como isso? A contestação, tem que entender primeiro qual que é o cenário que a pessoa está solicitando uma contestação de Pix. Que pode ser que ela tenha sido coagida a fazer um Pix que ela não queria fazer, assim como ela pode, o aplicativo pode ter sido fraudado. Aí nessas situações sim é interessante que o cliente da instituição financeira vá até ela e procure seus direitos e procure realmente informações a respeito disso, porque o que acontece? Como o Pix é uma chave intransferível, que ele tem um código de validação registrado dentro do celular do utilizador, se entende que a partir do momento que o comando é dado para a transferência, foi realmente a pessoa que tinha a posse daquela chave. Então, ele é um pouco mais difícil para contestar, mas existem algumas especificidades que sim, ele pode ser contestado. Aí, nesse caso, como que a pessoa faz, né, para contestar? Se foi coagida, se teve qualquer envolvimento com algum meliante, abra um BO, né, procure a polícia e o departamento para fazer o registro e vá até a instituição financeira munido desses documentos. Procure seu gerente de conta que ele vai saber te orientar. É porque hoje, às vezes acontece, né, você é assaltado e a pessoa já obriga você a fazer o Pix ali, né, você não tem dinheiro na carteira, mas faz o Pix. Isso, acontece, a gente já a gente já viu várias reportagens falando sobre cárcere privado, onde eles seguram a pessoa para fazer várias transferências, porque o Pix ele tem limite, você não consegue fazer tudo de uma vez só, assim como a partir das 8 horas da noite até as 6 horas da manhã tem uma limitação de valor para transferência, inclusive nos finais de semana. Então, nesses casos, não consegue transferir o valor todo, né? Então, para a gente agora encerrar aqui nosso bate-papo, Marcos, então, o que seria interessante as pessoas que estão em casa, né, observarem na hora de fazer um Pix? O mais importante para quem está em casa aí nos assistindo é digitar a chave que você recebeu para fazer a transferência, conferir todos os dados com calma, não precisa ter pressa. A transferência vai ser instantânea a partir do momento que você efetivar. Então confere o nome de quem vai receber, o CPF, o CNPJ e a instituição financeira. Ficou na dúvida? Procura a pessoa que te passou a chave, confirma os dados com ela só para depois realizar a efetivação da transferência. Tá certo, então muito obrigada, Marcos, pela sua participação aqui nesse quadro da TV Câmara Campinas. Eu que agradeço pela oportunidade, Ana. Eu agradeço também a sua companhia aí de casa. Você pode conferir esse e outros quadros da TV Câmara no YouTube da TV Câmara Campinas e também mandar sugestões e perguntas para o nosso WhatsApp. Até a próxima edição! Apesar das inúmeras campanhas de adoção, existem alguns animais que passam a vida em abrigos ou até nas ruas sem a chance de ter um lar. Por isso, o quadro Adote um Bichinho insiste em dar oportunidade para todos os animais. Um deles é a Luna, uma filhotona carinhosa e adestrada. Vamos conhecer a partir de agora? Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção nesta semana? A Associação Amigos dos Animais de Campinas tem 4 focinhos esperando por adoção. Lua já é uma parceira do nosso quadro. Há meses está esperando por uma adoção responsável. Ela está castrada, tem porte médio, tranquila e educada. Lua é do time Paz e Amor, ideal para morar em um apartamento ou casa. Luke é um cachorrinho de porte pequeno, castrado,
todo charmoso. Ele é um senhor gasolina, porque adora dar voltinhas de carro. Como todo cachorro saudável, ele é bem levado e está pronto para alegrar a vida de um tutor. Filhote de 5 meses, Teca é uma vira-latinha caramelo puro sangue. A orelha caída é o seu charme. Ela está aguardando por adoção. Para levar para casa, entre no site da Associação Amigos dos Animais e se candidate. Thor é um gato lindo de 3 anos. Ele é todo tranquilo, é castrado, adora um carinho. Thor está prontinho para morar em um apartamento telado ou casa sem rota de fuga. E os protetores independentes têm 8 bichinhos para serem adotados. Esses 5 gatinhos estão prontos para ganhar uma família. Tem gatinhos de pelagem bicolor, amarelinho, tigrado e rajado. Eles já comem ração e usam a caixinha. Para adotar um deles, entre em contato com o número que está na tela. Esses 3 cachorros moram na estação de tratamento da Sanasa. Eles recebem cuidados, mas podem fazer parte de uma família para fazer a felicidade de muita gente. Se você tem espaço em casa e quer ajudar, fale com a Silvia pelo telefone disponível. E olha só, a Juliana e a família estão à procura da morcega, que é uma cachorrinha que está, e vai aparecer aí na sua tela agora, está desaparecida na região da Vila Pompeia, aqui na cidade de Campinas. Então, se você a viu pela rua ou se encontrou, está cuidando da cachorra, ligue para este telefone, ó, 992897178. Eu vou repetir o telefone, hein? 992897178. O número também está aí na sua tela. Tem um Instagram também com mais informações, que é o @morceguinha.desapareceu. Mais um dia de calorão aqui na cidade de Campinas. A massa de ar seco continua estacionada aqui na cidade de Campinas e também em toda a região. Hoje, às 10 horas da manhã, foi registrado 34,3 graus na estação IAC Taquaral. Você vê aí na sua tela, então, risco de insolação aqui na nossa cidade. Então, proteja-se do sol, mantenha-se hidratado, tomando muita água e procure locais arejados aqui na nossa cidade. Para amanhã no feriadão, segue essa condição do sol aparecendo durante todo o dia, com algumas nuvens, mas não deve chover. A chuva deve chegar mais para o fim da semana, então continue se hidratando, hein? Tomando muita água. Sobre as temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, quarta-feira, dia 15 de novembro, mínima de 23 graus, já é uma mínima elevada para esta primavera. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 38 graus aqui na cidade de Campinas. Tenho convites a fazer a você que está nos acompanhando, hein? Daqui a pouco, às 3 horas da tarde, tem o programa Questão de Ordem ao vivo, que vai falar sobre consciência negra. A apresentação é da Mirna Abreu, vai receber os vereadores Cecílio Santos, Permínio Monteiro e Aguida Calisto, além da Adriana de Moraes, que é uma especialista, advogada e professora universitária. Às 6h30 da tarde acontece a 9ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e em seguida acontece um debate sobre e com o tema Pretos, Pretas e Pretes em todos os lugares. A autoria é da vereadora Paula Miguel. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Portanto, continue na nossa programação. Ótimo feriado e nos vemos na quinta-feira ao vivo, hein? Te espero. Tchau, tchau.